Você que quer ter o maior controle das APIs e ainda utilizar padrões de projetos, então fique neste vídeo e aprenda a utilizar o recurso de controllers aqui do nosso Dext Web Framework. Então, produção, roda lá a vinheta. Bom, então aqui eu já estou com o nosso bom e querido Delphi aberto. Eu criei um projeto aqui para a gente exemplificar como que funciona o controller aqui do Dext, tá? Então assim, antes da gente cair aqui no View Source, que é onde a gente faz a configuração do nosso web application, a gente tem aqui uma classe que eu criei uma unit, né, chamada User Controllers, tá? Aqui eu não vou entrar muito no contexto, né, de como criar ali a questão de um padrão de projeto, separar em pastas e assim por diante. Mas você consegue utilizar ali como se fosse um MVC, tá? Isso aí seria basicamente a camada controller, onde ela vai estar recebendo as suas requisições ali dos clientes, tá? E consequentemente depois, né, mais para frente vocês vão ver que tem a opção de fazer injeções de dependências para chamar os services, tá? Que é outra camada ali de regra de negócio, por exemplo, tá? Não vou entrar nesse detalhe, nesse mérito aqui neste vídeo, tá? Vai ser bem simples esse vídeo. Eu quero mostrar como que funciona a questão dos controllers aqui para dentro do Dext. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Basicamente, né, fazendo uses do Dext.web, e aqui eu estou trabalhando aqui com um record, poderia ser uma classe, né, e assim por diante, de um usuário, né, onde eu tenho aqui o ID e tenho o nome do usuário. Para a gente começar a criar os controllers, no vídeo anterior, então para quem não assistiu, o vídeo anterior eu comentei sobre minimal APIs, que a gente consegue ali, de forma simples estar levantando alguma rota, alguma API nossa que a gente queira disponibilizar para os nossos clientes, tá? Aqui o controller ele é um pouquinho mais, digamos assim, parrudo, né? E a gente consegue fazer várias funções aqui e de forma bem, digamos assim, isolada, né? Então, por exemplo, esse daqui é um controller específico de um usuário, onde ele pode estar numa pasta ali de um usuário, por exemplo, né? Uma pasta chamada controllers, usuário, eu tenho este controle, tá? Então, como que a gente faz para definir um controle? Basicamente, a gente define aqui um atributo customizado chamado DextController, e aqui, entre parênteses, ele pede qual que é o path, né? Qual que é a rota, então, para o nosso controller. Nesse caso, vai ser API/users, tá? E aí aqui a gente define uma classe, tá? Diferentemente do minimal APIs, aqui no controller a gente define uma classe, onde essa classe, aí é o teu controller, o que você vai fazer, onde vai ter... Eu não recomendo ter regra aqui, né? Mais para frente vocês vão ver que tem a camada service, mas aqui você poderia estar criando a tua lógica aqui também, tá? Neste caso, nessa classe, é onde a gente vai definir todos os nossos verbos ali do HTTP. Então, por exemplo, aqui eu posso criar uma função chamada getAll, onde ele vai ser um get. Então, aqui como que a gente faz para falar que essa função ela é um getAll, ou seja, que vai retornar a todos os usuários? Basicamente, a gente atribui aqui, a gente informa, né, a partir de um atributo customizado, o DextGet, e entre parênteses a gente não passa nada. Por quê? Porque basicamente é a raiz ali da nossa rota. Se a gente quiser fazer então um get by ID, né, que a gente chama, então a gente faz aqui um DextGet barra, e aqui a gente coloca dessa forma o ID. Então assim o Dext ele já sabe que a gente tem um parâmetro na nossa rota. O post da mesma forma, a gente faz uma função, colocando aqui um DextPost, passando aqui também a rota padrão, né, a raiz. E o que a gente espera como body da requisição? Basicamente a gente espera um t-usuário, um t-user. Que esse t-user é o nosso record. Tá, Armandinho, mas como que o Dext sabe que ele vai mapear todos os atributos do meu t-user? Basicamente por este atributo customizado que a gente consegue colocar antes aqui, ó, do nosso parâmetro, né? Então a gente coloca um parâmetro usuário, que é do tipo t-usuário, só que antes a gente coloca aqui um atributo customizado, que é um body, ou seja, o próprio Dext ele vai conseguir fazer esse bind em tempo de execução de forma bem simples. Então você não vai se preocupar em fazer nada na unha, de ir lá capturar o valor, fazer ali o depara, né? Um campo recebe o outro e assim por diante, né?
que é os famosos boilerplate. Isso com o Dext a gente não tem mais, tá? A gente não tem essa complexidade no nosso código. Com o put é a mesma coisa, a gente coloca um barra e passa aqui parâmetro, e aqui a gente recebe um parâmetro que é o da rota, né? Parâmetro da rota, e a gente recebe aqui qual é o body da nossa requisição quando a gente quer atualizar o nosso registro. Então, da mesma forma, a gente passa aqui o atributo customizado que é o body. O delete também é a mesma coisa, a gente passa aqui o parâmetro do ID e aqui a função delete. Legal. Então aqui eu não quis colocar muito código, justamente porque aí vai muito de cada sistema, mas aqui eu vou colocar o break para vocês verem que funciona a nossa regra, ok? Então vamos lá. Só que antes, né, da gente inicializar, feito então toda a tua regra, toda a tua lógica de todos os verbos, não podemos esquecer então de colocar no initialization aqui o nosso class name da nossa classe, para o Dext poder ali identificar. E aqui antes também, no view source, por isso que eu quis mostrar o view source depois, é aqui onde a gente a gente constrói a nossa aplicação ali, nossa web application. Então basicamente, como de costume, a gente tem aqui uma variável que é web do tipo web application, a gente cria ela e tem duas receitinhas de bolo que isso não pode faltar, senão o Dext ele não reconhece de forma automática os seus controles. Então o que é? Basicamente a gente vai chamar os serviços e vai adicionar os controles no Dext, e aqui ele vai mapear os controles, né? Consequentemente vai mapear todas as rotas, os verbos ali do teu controle. E por último, claro, a gente roda ali a nossa aplicação. Então, basicamente, essa é a receitinha de bolo para a gente utilizar o Dext junto com controllers, tá? Então, vamos lá. Vamos executar agora e um pouquinho na prática para vocês verem como que funciona. Bom, aqui então no console vocês podem ver que o Dext aqui ele já identificou o controller chamado TUserController, beleza? Registrou aqui via injeção de dependência, show de bola. E aqui embaixo, ó, ele achou aqui também no caso, ó, aqui ó, as rotas, ó. Então ele prefixou então API/users, ele achou aqui o getAll, get, o post, né, put e o delete, ou seja, 5 autorotas aqui que ele identificou de forma automática. Se na aplicação de vocês o Dext não mapear aqui no console antes de inicializar, ele mostrar que não foi mapeado nenhum controle, então alguma coisa de errado você fez no teu código e não vai funcionar os testes, beleza? Então vamos lá. Vamos fazer então o primeiro teste básico, que é a gente pegar todos os usuários, que é o /API/users. Vamos fazer um send. Maravilha, ó. Vocês podem ver que já até caiu aqui no meu break, ó. Então o Dext ele já reconheceu aquela rota e já caiu aqui no nosso controller. Aqui eu estou criando uma lista de usuários. Beleza, vou criar na mão aqui mesmo, ou seja, é aqui que você ia estar chamando o teu service, fazendo toda a tua regra em estar buscando no teu banco de dados e trazendo aqui pro controle. Beleza, aqui aqui eu estou fazendo o result ok, retornando a nossa lista. Ok, vamos ver como ficou? Então aqui, ó, só aqui que não tem esse nome, né? Beleza. Então aqui ele retornou um array, então com o ID1 e o ID2, que é o Dext e o Web Framework. Legal, né? Vamos então pegar esse código 2, vamos ver se ele vai conseguir. Então /2, vamos fazer aqui um send. Beleza, ó. Na minha regra, ele não vai conseguir pegar o 2, por quê? Porque por padrão eu coloquei aqui que é igual a 1 para ele achar esse usuário aqui. E se ele não achar, vocês vão ver que a gente consegue utilizar aqui do próprio Dext as mensagens padrão do HTTP. Então aqui ele não vai achar e vai colocar not found em um texto. Então se eu apertar F9, vocês vão ver que aqui vai falar que registro não encontrado. E se a gente então pesquisar um que existe no nosso código, beleza, ele vai entrar aqui dentro e vai dar um ok, retornando então, no caso, o nosso usuário. Então aqui ID1 e o Dext. Maravilha. Beleza, então vamos agora para o post. Vamos ver se o post ele vai funcionar. Lembrando, o post ele não tem aqui no caso a rota, porque é o novo usuário. E aqui a gente anexa aqui qual que é o nosso novo usuário. Então ID1 e aqui o name Dext Web Framework. Vamos fazer um send. Beleza.
ele vai cair aqui então no nosso, deixa eu até tirar aqui os break que já passou para a gente não se confundir, beleza. Então aqui ele caiu no create, lembrando, esse create ele é aqui do Dext Post, ó. Então beleza. Vamos ver então se esse body funcionou. Então se a gente passar o mouse aqui em cima do usuário, vocês vão ver que tem o 1 e o Dext Web Framework, ou seja, o próprio que a gente passou aqui no body da requisição. Então, F8, né, F9, para matar aqui o nosso debug, e retornou aqui então o 1 e o nome Dext Web Framework. Bem legal, né? Vamos fazer agora um put, atualizar um registro. Então vamos atualizar o registro 1 e aqui vai ser então, para não viciar o nosso teste, o final 2. Vamos lá. Vamos fazer um send. Opa, aqui ele não achou porque não é um post, né? Eu esqueci de mudar aqui o verbo, é um put. Beleza, caiu aqui. E vamos ver se ele lembra que no put ele tem um parâmetro, que é o ID, e tem o body, que é a nossa nova requisição, a atualização do nosso registro. Ou seja, o 1 e o Web Framework 2. Maravilha. E apertar F9, ele vai aparecer aqui, no caso aqui 200, e ele mostrou aqui qual que é o recurso que atualizou. E por último, e não menos importante, vamos testar o delete. Vamos deletar aqui o registro 1. Beleza, ele já caiu aqui. E vamos ver se veio o ID 1. Show de bola. Então aqui é onde você também faria toda a tua regra de fazer a deleção no teu banco de dados. Lembrando, né, boas práticas, vocês vão estar utilizando o services, que vai ser um dos próximos vídeos aqui do canal, que ia estar fazendo toda a tua regra de deleção ali do registro no banco de dados. Nesse caso, só dou um resultado no content, porque delete não tem resultado. E, beleza, apareceu aqui o 204 no content. Show de bola. Bom, então, vocês viram que é bem simples trabalhar com controller e de forma organizada a gente consegue dividir o nosso projeto, o nosso sistema em camadas. Então, se você utiliza padrões de projeto, exemplo MVC e assim por diante, você consegue ir separando. Então, nos próximos vídeos, vocês vão ver que tem a questão de injeção de dependência, tem questão de services. Então, o Dext, ele vem muito com esse conceito de injeção de dependência com programação fluente para justamente facilitar o dia a dia aí do programador, ok? Bom, então assim, quando utilizar controller e quando utilizar minimal API? Aí depende muito aí do teu projeto e do que você quer. Se você quer ter um controle, quer algo mais, digamos assim, com mais regras e assim por diante, então vai no controller. Se eu quero só subir uma API simples ali para fazer um teste, ou essa API é bem simples mesmo, então por isso que chama Minimal API, porque é uma API bem mínima, então você pode ir naquele outro recurso que eu gravei no vídeo passado, que vai funcionar tranquilamente. Então, espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.